Querido Deus, Senhor do céu e da terra, estamos em Tua presença. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que Tu nos concede. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo sustento. Obrigado, meu Senhor, pela paz, pela comunhão. Obrigado pelo Teu amor profundo manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja, Senhor. Guarda a Tua igreja, guarda, Senhor, a membresia da igreja, a liderança da igreja. Toma o primeiro lugar, Senhor, no nosso coração. Deus fiel, ajuda-nos. Ajuda, Senhor, a Tua igreja na cidade, no interior. Opera em cada vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Louvado e exaltado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos de volta com a palavra ao amanhecer. É uma bênção lembrar, é uma bênção colocar em prática, é uma bênção buscar a direção de Deus todos os dias, todas as horas. E quanto mais cedo começar, melhor. Quanto melhor, quanto mais graça, melhor. Quanto melhor dedicar o tempo, quanto melhor expor a sua confiança, é gratificante para o testemunho e certamente encorajará outros. Então vamos à palavra do nosso Deus. Nosso texto hoje no Salmo 137, falando de uma realidade experimentada com muito labor, muita tristeza, mas é um testemunho de restauração. E o nosso Deus é restauração. Nosso Deus restaura pessoas, restaura famílias e, no caso desse texto, restaurou a sorte, restaurou a nação. Salmo 137, nós vamos ler até o versículo de número 6. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Junto aos rios de Babilônia nos assentávamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra a sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. O cativeiro era uma realidade. Foi prometido como uma correção ao povo por desobediência. Deus é apresentado nas Escrituras como Pai. Como Pai, Deus corrige os seus filhos. Deus corrige com o objetivo de fortalecer, de orientar. Deus corrige o seu povo com o objetivo de unir cada vez mais e de abençoar de uma forma extraordinária. Não é por acaso que nós temos o testemunho histórico da nação que Deus criou da sua forma misteriosa, milagrosa, miraculosa, a nação de Israel. Uma nação que tem, conforme expresso por alguns estudiosos que são superiores a mim,
a muitos de nós, que Israel tem uma representação de 0,2% da humanidade e é detentor de 22% de todos os prêmios sobre cultura, tecnologia e grandes manifestações da sabedoria e da manifestação e revelação da ciência. Portanto, uma nação diferente. E é porque errou, e errou tanto, que Deus permitiu que os estranhos dominassem. Deus permitiu que os assírios destruíssem o reino das 10 tribos. Deus permitiu que os babilônios destruísse o reino de Judá, destruísse o templo majestoso construído por Salomão, escravizasse muitos, houve muita morte, houve realmente o cativeiro e foram 70 anos. E Deus havia dito, Deus havia confirmado, através da profecia de muitos profetas, que haveria aquela situação. E a situação foi uma experiência amarga, muito triste. Mas neste texto que lemos, também tem o testemunho da grandeza, da promessa, da misericórdia, da intervenção, da ação divina. E o salmista diz: junto aos rios de Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Qual a razão teriam para cantar? Qual razão teriam para celebrar? Nos primeiros momentos foram traumáticos. E a interpretação que eles faziam deste pedido dos que os aprisionaram era: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam a canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Os cânticos de Sião são bonitos, são melodiosos e maravilhosos. Os cânticos de Sião são agradáveis, muito agradáveis. Além da carga de poder, de emoção, de decisão espiritual, além da demonstração de inteireza no louvor, os cânticos de Sião são diferentes. Eu não estou dizendo que eram, eu estou dizendo que são. Nos dias de hoje, eu me detenho às vezes vendo as famílias, principalmente os pais, claro, com seus filhos no muro da lamentação. Crianças bem pequenas, 8, 10 anos, colocar a sua face junto às pedras e chorarem copiosamente como adultos, conscientes, por causa do ensinamento paterno, os resultados daquilo, estarem privados, terem ficado sem o templo, o lugar da glória e da presença de Deus, e restar apenas o muro de arrimo, como pensam muitos, que o chamado muro da lamentação, ou muro oriental, era apenas um arrimo
feito por Salomão para aumentar fortemente a esplanada do templo, hoje chamado de esplanada das mesquitas por causa da presença islâmica. Então, meus queridos, o Salmo descreve uma situação real. E a resposta dos cativos é: como entoaremos o cântico do Senhor na terra contaminada, na terra estranha? Como haveremos de levar o cântico de Sião diante dos deuses pagãos, diante dos pagãos, inimigos? Então vem as declarações de amor mais solenes e sublimes que nós podemos encontrar entre grupos que têm consciência dos seus valores e aquilo que estavam vivenciando. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra, a sua destreza. Eu fui criado no campo, onde existia pouca cultura, uma linguagem muito rudimentar em relação às enfermidades, às doenças. O que hoje é chamado de trombose, os trombos, a trombose e tal, na antiguidade, os meus avós, bisavós, chamavam de congestão. E o resultado da congestão é que fulano ficou com o lado esquecido. Fulano, cicrano está com o lado esquecido. Na época não tínhamos o doutor, era o fazendeiro, era o vaqueiro. Fulano está com o lado esquecido. O lado esquecido era a falta de destreza. Depois, eu já grande, entendendo, ouvindo mais, diz que quando havia a lesão na parte direita do cérebro, a manifestação era na parte esquerda do corpo. Quando a lesão era na parte esquerda, o que ficava esquecido ou sem força era a mão direita. Ainda hoje não sei se é assim realmente, mas era o que se dizia. E o salmista diz: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra ou mão direita, a sua destreza. Uma outra consequência dos derrames, hoje trombose, outrora congestão, é a dificuldade, até a perda da fala. E no versículo 6, este poeta, cheio de emoção pela sua situação, ele diz, pensando no versículo 5º, o versículo 6 diz: apegue-se-me a língua ao paladar. Isto é, se eu me esquecer de ti. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que eu perca esta condição da fala. Apegue-se-me a língua ao paladar. Se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, que é a minha maior alegria, então que esqueça-se a minha destra, a sua destreza, e que eu fique sem falar. Meus queridos, é uma fortíssima declaração de amor por aquilo que era um valor e que é um valor. E passados 2.500 anos da experiência deste salmo até os nossos dias, a situação entre os judeus,
chamados de israelitas, israelenses, judeus, hebreus, a situação é a mesma. Eles amam até as pedras de Jerusalém, até as pedras de sua terra. E não é porque gostem de pedras ou tenha preferência por um espaço geográfico. É pela a identificação com Deus. Se identifique com Deus. Ande com Deus. Fale com Deus. Busque a presença de Deus. E tenha esta experiência, mesmo não sendo um judeu. Se eu me esquecer de Jesus, se eu me esquecer da Bíblia Sagrada, se eu me esquecer deste amor profundo, que eu perca a destreza, a fala, o entendimento, porque este valor é incomparável. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos de uma forma profunda. E a nossa intercessão hoje é pelos seminaristas que estão na escola, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo, e em muitos casos são confrontados com muita filosofia e pouca Bíblia. Termina muito falante e pouco conhecedor dos mistérios de Deus. Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade e graça. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado pelos meus irmãos, obrigado por todos os teus servos consagrados e dedicados ao santo ministério. Agora, Senhor, te apresento os estudantes de teologia, cada seminarista, Senhor, cada acadêmico de teologia. Ó Deus, abençoa, dá graça, dá entendimento, e que eles possam ter desejo e prazer em conhecer com mais profundidade a tua palavra, a tua lei e a tua graça. Amado Pai, guarda cada família na tua igreja, na cidade e no interior. Manifesta o teu poder na vida da igreja, a membresia e toda a liderança. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.